Eu sou o SUS. 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 Armã, Aré, SUS. Eu sou o SUS. Eu sou SUS. Repórter SUS. O que acontece no seu sistema de saúde? Bom, nessa véspera de feriado, o nosso episódio desta semana do Repórter SUS vai falar sobre os impactos do consumo excessivo do álcool, já aproveitando que muita gente vai prolongar para lembrar, principalmente se você for para a estrada, se for dirigir, não beba. Mas hoje aqui no Repórter SUS a gente vai falar sobre um estudo que foi divulgado recentemente e colocou em pauta os impactos dessa droga lícita e que tem consumo social incentivado. E quais são esses impactos tanto para a gente quanto para o nosso Sistema Único de Saúde? Bom, com base em dados públicos de 2019, pesquisadores atribuíram um custo direto para o Sistema Único de Saúde de mais de R$ 1 bilhão devido à necessidade de internações, atendimentos ambulatoriais. A hospitalização de homens é responsável pela maior fatia desse orçamento, foi de 720 milhões. Mais do que os custos, os números significam impacto na qualidade de vida e mesmo perda dela, um drama ano a ano no Brasil. Bom, para a gente conversar sobre esses impactos no organismo e no nosso Sistema Único de Saúde, nosso convidado do Repórter SUS nessa semana é o pesquisador da Fiocruz de Brasília, Eduardo Nilson. Obrigada mesmo, viu, por estar aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade. Vamos nessa, então. A nossa parceria sonora entre o Brasil de Fato e a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, da Fiocruz, já está no ar. Eduardo, os dados que vocês reuniram mostram que o álcool trouxe um custo de 900 milhões em internações e 200 milhões em atendimento ambulatorial. Quais são os impactos do álcool no organismo das pessoas? A gente tem aqui o impacto econômico. E no dia a dia de cada indivíduo, de cada pessoa? Tem várias questões que são importantes ser ressaltadas aqui. A primeira, eu acho que é justamente que é no conhecimento geral das pessoas, às vezes é limitado, então, em relação a todo o efeito sistêmico que o álcool tem. Aí, nesse sentido, quando a gente vai pegar, só nesse modelo que eu desenvolvi, por exemplo, são 24 doenças diferentes, desfechos de saúde diferentes associados ao consumo do álcool. Então inclui doenças respiratórias, cânceres, doenças cardiovasculares, doenças do aparelho digestivo, doenças neurológicas como a epilepsia, acidentes violentos, que aí você até mencionou a questão da viagem e tudo mais. A questão é uma política que está bem estabelecida, dentre outros, mas precisa avançar mais em termos de políticas, a gente pode conversar depois. E até ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis, também tem relação, por exemplo, tem um risco estabelecido entre o consumo de álcool, por exemplo, e o sexo inseguro e, por exemplo, HIV, já estabelecido na literatura. Então, tudo isso foi incluído no nosso modelo para quantificar. Então, mostra que, primeira coisa, tem um efeito sistêmico. Duas coisas que são premissas muito importantes do modelo, mas que são baseadas nas evidências, que todo mundo deve pensar, que você falou da questão com a norma cultural muito aceita, existe uma normalização, mas a evidência científica aponta que, primeiro, não existe nível seguro para consumo de álcool para esses desfechos. Então, até falar em consumo excessivo, não é só o consumo excessivo, é o consumo regular mesmo, já implica esses riscos. E tem uma segunda coisa que está somada a essa, que a gente tem uma relação dose-resposta. Quanto maior o consumo, mais aumenta o risco. Então, até por isso, os dados que você resposta em relação aos homens, é porque os homens eles consomem mais do que as mulheres, então isso já puxa o próprio, o impacto maior entre eles, e como você falou, é um impacto tanto epidemiológico quanto econômico, é um impacto sobre o SUS, sobre o INSS, em que nós incluímos até a questão mesmo de aposentadorias e licenças prematuras que a gente vai ter associadas às doenças. Todas essas doenças também geram licença médica, geram a questão da aposentadoria prematura por invalidez também. E tem os casos extremos, inclusive, que é claro que tem a questão do afastamento ao trabalho, que chama absenteísmo, que é faltar por doença, mas existe aquele afastamento permanente, que se pode dizer que é a mortalidade prematura, que inclusive quando nós falamos dos 19 bilhões de impactos à economia, incluindo os custos diretos e indiretos, a maior parte justamente são pessoas em idade produtiva, no auge da sua produtividade, que saem do mercado
E isso implica um gasto ainda maior, um custo ainda maior para a economia. Bom, então quando a gente fala dos impactos financeiros para o Sistema Único de Saúde, pela tua fala, a gente está englobando aí não só aquelas doenças que tradicionalmente a gente conecta ao uso excessivo ou ao uso de álcool, já que não há níveis seguros, né? Doenças hepáticas, até mesmo desenvolvimento de câncer. Tudo isso a gente já sabe, mas pelo que você fala, Eduardo, o universo de malefícios à saúde, portanto, consequências econômicas para o Brasil, não só para o Sistema Único de Saúde, é muito maior do que o senso comum costuma colocar. É isso mesmo, Eduardo? Sim, com certeza. Tanto que quando a gente vai desagregar entre esses diferentes despejos de saúde, por exemplo, o que mais representa custos e mesmo mortalidade, por exemplo, são as doenças cardiovasculares, mas aí bem junto delas tem as doenças do aparelho digestivo, que aí puxa muito para as doenças do fígado, como você mencionou. Os próprios cânceres vêm muito assim, tem uma mortalidade um pouco menor do que esse grupo, mas é muito grande de qualquer jeito, mas há que se lembrar que quando a gente vai olhar para a questão dos custos, sejam hospitalares ambulatoriais, o câncer individualmente é uma doença que custa muito, então aí a gente tem todo um impacto maior. E outro que é o grupo que deve ser sempre ressaltado é a questão dos acidentes e violência. A gente falou da questão do trânsito, mas acidentes e violências engloba a violência interpessoal, então tem a questão de violência contra a mulher, violência contra crianças, tem a questão do trânsito, naturalmente, a própria violência auto-infligida também associada com o álcool, então todo um conjunto que nós vamos ter, e aí a gente pode, inclusive, pegar especificidades, que assim, de forma geral a gente vê esse resultado geral, um impacto maior entre homens do que entre mulheres, mas olhando os custos específicos, por exemplo, que a gente vai ter, principalmente para cânceres, a gente vai ver que os custos são praticamente iguais entre homens e mulheres, apesar do consumo das mulheres ser muito mais baixo, e isso puxado muito pelo câncer de mama, que a gente viu nas nossas estimativas, e aí traz uma preocupação muito grande, porque a gente vê justamente ao longo da última década, principalmente, o consumo vem aumentando muito mais entre as mulheres. E somado a isso, tem outra questão, olhando tanto mortalidade quanto os custos, nós vemos que a questão de acidentes e violência em particular afeta muito mais significativamente os grupos mais jovens, principalmente os homens mais jovens. Então, nós vamos ter mais adoecimento e mais mortalidade prematura, então esse impacto conjunto vai ser muito maior. E eu queria fechar com uma coisa que acho que é muito importante, que todos os números que nós estamos falando são subestimados, é a ponta do iceberg dos custos, porque os custos ao SUS que nós estamos considerando são somente os custos federais, não incorporam todos os medicamentos, não incorpora o custo da atenção primária. Nós temos uma questão adicional, então por conta disso também, não vai trazer os custos da saúde suplementar, que são muito grandes, e como são custos federais, não estamos incluindo aquilo também que estados e municípios aportam também, além do que nós temos na tabela SUS, que é feito pelo Ministério, aos municípios e estados. Então a gente vai ter um custo muito maior, e mesmo na questão indireta é muito maior também, porque nós pegamos uma fração do absenteísmo, que é essa falta do trabalho, mas, por exemplo, as licenças de trabalho que são mais curtas do que aquela que geraria, por exemplo, uma licença do INSS, não estão contabilizadas aqui, somente aquelas que têm hospitalização e a licença, e nós, inclusive, não estamos vendo outras questões relacionadas à produtividade, como é a questão do presenteísmo, por exemplo, que é outra dimensão da questão da perda de produtividade, que é o indivíduo produzir menos em função do desfecho de saúde, e aí tem documentação na literatura internacional muito, já tem, inclusive, de quantificar a questão da famosa ressaca com perda de produtividade, que é uma coisa, é um problema de saúde pública em muitos países também. Infelizmente nós não podemos quantificar no nosso, para dar alguns exemplos, e sem falar, uma outra questão que eu acho que é muito importante, que tem custos que não são dimensionáveis, que a gente chama de intangíveis, porque são questões muitas vezes de saúde mental, de prolongamento, de sofrimento, coisas de longo prazo, afetam as famílias de pessoas que consomem em excesso, mas também que consomem com regularidade, todas as questões. Então tem outras questões associadas à doença e ao próprio consumo do álcool, que também mostram dimensões intangíveis, que mostram o quanto que esse problema é de saúde pública e deve ser considerado como um fator de risco extremamente relevante dentro das doenças crônicas. Realmente o escopo dos impactos do álcool é gigantesco, inclusive para a gente que trabalha fazendo comunicação na área de saúde, tem coisas que o Eduardo traz aqui hoje que são novidade, que eu não tinha colocado nessa conta. Então, realmente, recentemente a gente teve uma discussão que envolveu economia
e saúde, principalmente na questão do consumo do álcool, na reforma tributária, Eduardo, né? São produtos que fazem mal para a saúde, portanto, precisam ter impostos que compensem aquele impacto negativo que o produto traz para a sociedade. Bom, na discussão sobre esse imposto, lá na reforma tributária em cima do álcool, a indústria da bebida trouxe uma conta meio esquisita. Olha, vamos colocar imposto mais baixo se a gradação alcoólica for menor, maior. E aí eu queria te perguntar, Eduardo, quando a gente fala de teor alcoólico, a gente acabou de falar aqui que não tem nível de seguro de consumo do álcool, né, para o nosso organismo. Faz alguma diferença o impacto social se a bebida tem maior ou menor teor alcoólico para essa discussão, por exemplo, do imposto? Tem muita relação, mas aí é a questão justamente, como a gente está falando, que não existe um nível seguro, e, por exemplo, no próprio modelo, nós trabalhamos a partir do consumo, por exemplo, equivalente a uma latinha de cerveja por dia, já quantificando esse risco. Então, mostra, a primeira coisa, que a gente tem a proposta de reforma tributária que está em discussão atualmente, ela é muito robusta, ela atende a critérios que são definidos internacionalmente, porque se precisa trabalhar, na verdade, nas duas frentes. Uma, que é uma tributação para todos os produtos, todos os produtos alcoólicos, e, é claro, ter um adicional em função da gradação, que é uma questão adicional, mas é muito importante trabalhar com essas duas justamente porque nós não queremos que haja uma migração de consumo entre uma e outra em função da questão do preço. Então é importante que a visão em si é muito parecida com aquilo que foi muito exitoso e vai ser reforçado, a gente espera, com a reforma tributária em relação ao tabaco. Precisa ser a mesma abordagem para o álcool e inclusive para as bebidas açucaradas, que é o outro componente da tributação seletiva que precisa ser trabalhado. São, como você falou muito bem, são produtos que causam dano à saúde, logo precisa pagar por essas consequências. E é muito importante, aí eu falo muito da importância dos dados que nós vamos trazendo aqui. Muito do que o tabaco conseguiu foi de trazer esses dados de mortes, de custos, para confrontar, inclusive, aquilo que eventualmente até o setor produtivo venha trazer, por exemplo, de eventuais perdas de empregos, de lucratividade e tudo mais, mas nós temos um impacto que é com certeza muito maior sobre a vida das pessoas e sobre a carga financeira que nós temos sobre o sistema de saúde e sobre o INSS, por exemplo, que já são muito importantes. Então, isso tudo mostra que nós temos um lado do custo social que é muito grande, que precisa ser considerado, e o fato deles casarem essas consequências, tanto para quem consome, mas inclusive para terceiros, é uma questão que é a externalidade negativa, que você fala na economia, que o setor precisa pagar na forma desses tributos, inclusive. E isso é uma política que é muito bem comprovado do ponto de vista da evidência científica em termos do seu impacto, inclusive que faz parte do rol que a OMS traz das medidas que são mais custo-efetivas, ou seja, que você precisa gastar menos para implementar e tem o máximo de retorno em termos tanto da saúde quanto da economia. A gente tem as campanhas também, proibição de propaganda, coisas que o Brasil já coloca em prática, a depender aí do governo com maior ou menor afinco. Vocês conseguem vislumbrar caminhos potenciais para a gente conseguir controlar esse problema? O estudo em si não trabalha com isso, mas ele a próprio modelo é um instrumento que pode ser muito útil, inclusive, porque aqui nós estamos calculando uma linha de base, aquilo que, se não nada for feito, vai continuar havendo esse nível de impacto, tanto em termos da mortalidade, quanto do adoecimento e dos custos que a gente vai ter, tanto ao SUS, quanto ao INSS, à sociedade, mas então a gente vai poder usar até para dosar o efeito de alíquotas, fazer um termo o efeito das alíquotas em termos do impacto, em termos dos custos e mortalidade, mas é muito importante que tenha toda a evidência internacional. Aí eu volto a mencionar a questão da OMS, quando eles falam dessas medidas mais custo-efetivas, tem toda uma cartilha que o próprio tabaco mostrou que é aplicável tanto a questão dos alimentos ultraprocessados, bebidas ultraprocessadas, quanto para o álcool, que é, primeiro, a questão do preço, então por isso tão essencial trabalhar na reforma tributária, no tributo seletivo, mas, além disso, precisa trabalhar nas questões do ambiente, da educação, além da conscientização simplesmente da população, que é um componente importante, mas sem um ambiente que promova escolha saudável, não vai conseguir, e um componente é o preço, outro componente é a publicidade, aí a publicidade ela extrapola a questão meramente da publicidade televisiva, mas tem todas as mídias sociais, tem questões adicionais que a gente vê um campo que é, por exemplo, de normalização do patrocínio de festas populares, festivais de música, até eventos esportivos, como a própria Copa do Mundo, patrocinada por indústrias de álcool. Então isso precisa sair, e tem muitas outras empresas de outros setores do setor privado que podem ocupar essa lacuna,
e outras questões que complementam aquilo que a gente já tem implementado, por exemplo, de proibição de venda para menores de 18 anos, a questão das campanhas todas em relação à direção e álcool, mas precisa ir além na questão, inclusive, de restrição de pontos de venda, restrição de horários de consumo, tudo isso é muito importante, principalmente tendo em vista a questão de estimular o consumo excessivo e tem principalmente o consumo muito precoce, que a gente vê cada vez mais, inclusive os inquéritos mostram que mesmo na adolescência, no início da adolescência já existe a experimentação, então a gente vai ter um risco que tem que trabalhar com todo esse contexto e, de fato, a gente quer que escolhas saudáveis sejam mais acessíveis, mais fáceis e tem que mesmo que desincentivar as escolhas não saudáveis, que vai ser todo esse conjunto e, é claro, somando isso conscientização, porque a gente, desde que a gente voltando um pouquinho para ela que a gente foi do ciclo nosso do início, é conhecer todos esses níveis, toda essa consequência sistêmica que o álcool tem no nosso corpo, todas as consequências disso em termos de todo o grupo de doenças, para aí, sim, que toda escolha venha a ser muito consciente em um ambiente que vai sempre favorecer a escolha saudável, porque no final das contas a reforma tributária, quando a gente pensa, um dos componentes essenciais dela é produzir saúde da população. Eduardo, na atenção primária, as pessoas que buscam ajuda, como seria o ideal, né? O Brasil já tem grandes exemplos de atenção primária voltada para o combate ao uso do álcool, né? Como é que seria o modelo ouro, assim, perfeito para o Brasil na nossa atenção primária para a gente conseguir combater essa questão? Eu acho que uma primeira coisa que eu acho que é muito importante é um resultado que eu não mencionei na exposição aqui, porque foi um resultado menor, mas às vezes não tem um resultado, tem um resultado ruim. É um resultado que é justamente que a questão da identificação específica dos distúrbios por consumo de álcool é muito baixa no SUS. Então, a identificação do problema associado ao consumo do álcool em si, que aí já atende muito mais ao consumo excessivo naturalmente, não é abordado. E na própria abordagem como um todo vai ser essencial trabalhar no toda a promoção da saúde que a gente vai ter em todos os hábitos, isso vai ter que estar no conjunto para trabalhar melhor, inclusive pegando a atenção primária, como você falou, é essencial, porque ela trabalha no contexto em que os indivíduos moram, nas suas condições sociais, todas as suas escolhas, então ele vai conseguir contextualizar muito isso também e encarar que é uma questão multiprofissional, como todos os outros do SUS, que a gente vai poder trazer de uma forma muito mais efetiva para levar essa informação para a população, mas também que ela possa promover a saúde como um todo, e profissionais apoiando isso nos territórios. Sem dúvida. Bom, obrigada demais pela conversa. A gente conversou com o pesquisador da Fiocruz Brasília, Eduardo Nilson, sobre uma pesquisa que recentemente trouxe os dados financeiros dos prejuízos que o consumo do álcool causa no nosso Sistema Único de Saúde. Valeu demais pela presença aqui no Repórter SUS, Eduardo. Foi um prazer, Nara. Conte sempre comigo. A gente agradece também a você que ficou conosco, os nossos ouvintes e as nossas ouvintes, nesse debate importantíssimo. Lembre, o Repórter SUS é uma parceria entre o BDF e a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, da Fiocruz. Para saber mais sobre a gente, vai lá no brasildefato.com.br e no epsjv.fiocruz.br. Apresentação Nara Lacerda, na Fiocruz a produção é de Juliana Passos e no Brasil de Fato, de Letícia Holanda. E até o próximo episódio do Repórter SUS.